Olá, companheiros. Novamente estamos trazendo o Evangelho de Jesus para conversarmos. E vamos nos lembrar de uma passagem de Jesus com seus discípulos, quando insistiram com Jesus que os ensinasse a rezar. E Jesus lembra que ele havia dito anteriormente: quando quiseres conversar com Deus, entra em teu quarto em secreto e fala com o Pai que está nos céus. No entanto, os discípulos insistiram com Jesus para que os ensinasse a rezar. Então Jesus disse: quando então fores orares ao Pai que está nos céus, diga: Pai nosso que estás nos céus. E assim prosseguiu, proferindo a prece de Pai Nosso. Bom, a prece é um canal fabuloso, eficaz para que nós possamos entrar em contato com o Pai. E este canal nos possibilita fortalecer a nossa fé, a nossa confiança, dissipar os temores, os medos, as angústias. A prece ela deve ser feita de coração. E de coração Jesus pedia que todos pudessem entrar em contato com o Pai. Quando nós nos colocamos para conversar com Deus, nós normalmente proferimos a prece de Pai Nosso. A prece de Pai Nosso, ela tem um significado muito maior do que a gente possa imaginar. Ela, na verdade, ela nos ensina a pedir, mas também nos ensina a nos comprometer com Deus, a uma mudança de comportamento, a uma melhora interior. Se não, vejamos. Quando Jesus diz Pai Nosso, Jesus está proclamando que todos nós somos irmãos, porque temos um único Pai. Com isso, Jesus nos convida a vencer os preconceitos, porque se somos irmãos, não haveria por que ter preconceitos de raça, condições sociais, nacionalidade, etnia, escolhas e vai por aí afora. Que estás nos céus. Céus representando o espaço infinito, o universo. Então, quando nós falamos com Deus, estamos dizendo a Deus, afirmando dentro de nós que Deus é soberano no universo, onipotente, onipresente, sabedoria em ação. Santificado seja o vosso nome. Na verdade, o nome de Deus já é santo por si mesmo. Mas quando nós falamos a Deus, santificado seja o vosso nome, significa que nós estamos santificando o nome de Deus dentro de nós. E a forma de santificarmos a Deus dentro de nós é cumprindo as suas leis. E quais são as leis de Deus? Jesus já disse isso em uma de suas passagens, quando alguém o interrogou, perguntando como deveria alcançar o reino dos céus. E ele diz: simples, cumpra as leis. E perguntou ao homem: sabe quais são as leis? Sim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então ele disse: isso, faça isso, e você alcançará o reino dos céus. A lei de Deus, escrita nessas 3 ordens, porque é ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ela vai resumir tudo aquilo que o ser humano precisa para poder evoluir. Quando Jesus fala, santificado seja o vosso nome,
indicando que devemos santificar o nome de Deus dentro de nós. E a santificação de Deus dentro de nós é cumprir as suas leis. E suas leis estão resumidas nessas 3 ordens. Vamos lá então. O que significa ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Para termos a noção do que é amar a Deus sobre todas as coisas, nós vamos lembrar da passagem de Abraão, que Deus queria testá-lo no seu amor e pediu que ele pegasse o seu filho e o levasse a um local para que fosse imolado, sacrificado em nome de Deus. Claro que Abraão sofreu muito, mas para demonstrar o seu amor a Deus, levou o seu filho, colocou-o a uma pedra, e quando ia sacrificar o seu filho, Deus falou: pare, Abraão, sei que tu me amas. Mas será que Deus precisava desta comprovação? Na verdade, Deus sabia. Porém, ele queria que Abraão descobrisse o amor profundo acima de todas as coisas que ele tinha por Deus. Isso é amor a Deus. E ao próximo como a ti mesmo. Quando nós pensamos sobre isso, nós sempre achamos assim, amar ao próximo. Esquecemos de como a ti mesmo. Jesus teve muita sabedoria quando falou isso. Porque para eu amar o meu próximo, eu preciso primeiro desenvolver o alto amor em mim. E o alto amor, ele passa por uma série de fases. Entre elas o respeito por mim mesma, respeitar os meus limites, a minha maneira de ser, respeitar. Concordar é uma outra fase, concordar ou não. Eu me respeito como pessoa, como filha de Deus, porém posso não concordar com o meu comportamento. E com isso estabeleço um programa de ação para ver aquilo que eu posso mudar. Feito isso, aí sim, desenvolvendo o alto amor, eu vou acabar aprendendo a amar o meu próximo. Primeiro olhando como um filho de Deus, sabendo que ele é uma pessoa que apresenta dificuldades, desafios como eu. Então já vou ter um novo olhar sobre ele e começo a amar o meu próximo assim, respeitando-o, aceitando-o, sabendo dos seus limites e sabendo do seu potencial. Com isso, nesta frase do Pai Nosso, santificado seja o vosso nome, ele encerra este ensinamento. Venha o teu reino. Nós não estamos querendo ou imaginando que o reino de Deus descerá até nós. Cabe a nós trabalharmos intensamente, estabelecendo uma auto-melhora interna para que nós possamos alcançar o reino de Deus. Seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Ao fazermos a prece de Pai Nosso, não temos a noção do que nós estamos falando muitas vezes. O que no nosso dia a dia fazemos é esperar que Deus faça a nossa vontade, porque ainda nós não aprendemos a pedir. O que pedimos para Deus? Às vezes coisas materiais, às vezes as coisas de necessidade do nosso dia a dia. Mas pedir a Deus é solicitar a Ele força, coragem, sustentação
para que eu possa trabalhar no meu dia a dia os desafios, para que eu possa sustentar dentro de mim a alegria sem me perder, para que eu possa compreender os momentos que eu preciso superar de angústia, de dor. Isso é dizer a Deus: seja feita a tua vontade. Porque sempre queremos que a nossa seja feita antes. E quando nós dizemos a Deus: seja feita a tua vontade, nós estamos estabelecendo uma relação de humildade com Deus. Dizendo: Senhor, o Senhor é todo-poderoso, o Senhor é soberano em todas as coisas. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Podemos imaginar assim: dá-nos hoje a parte do pão que nos cabe. Significaria a mesma coisa. Com isso, eu estou pedindo assim: Senhor, que eu tenha todas as condições de conseguir, através da sua sustentação, da sua proteção, o pão material, e que eu possa, Senhor, compreender a sua grandiosidade, a sua misericórdia, para que eu possa alcançar o pão espiritual. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eis o grande desafio da humanidade nesta frase. Porque sempre estamos esperando que o outro tome a iniciativa de me perdoar, que o outro tome a iniciativa de reatar laços, vínculos, que o outro tome a iniciativa de vir me pedir perdão. Mas o que é que eu peço a Deus neste momento na prece de Pai Nosso? Senhor, que o Senhor me perdoe à medida que eu aumento a minha consciência e vá pedir perdão e perdoar as pessoas que me ofenderam. E se formos falar sobre perdão, nós vamos imaginar que nós trabalhamos o perdão porque nós somos criaturas ofendíveis, passíveis de sermos ofendidas. Por quê? Quando nós nos sentimos ofendidos, estamos sendo tocados em feridas internas. Quando alguém nos critica, por exemplo, quando alguém coloca alguma coisa do nosso comportamento, se eu não estou preparada para ouvir aquilo, eu me ofendo. E se eu for parar para pensar, raciocinar com maturidade, muitas vezes eu vou descobrir que aquilo que foi falado como crítica é algo que eu não estava querendo trabalhar dentro de mim. Então, eu deveria ter naquele momento a consciência, a humildade de chegar e dizer: realmente, a pessoa que me criticou, ela tinha razão. Mas muitas vezes nos ofendemos, não por aquilo que foi dito, mas pela maneira como foi dito. Então também devemos aprender com isso. Seja o nosso falar sim, sim, não, não, mas não com aspereza. Porque André Luiz complementa esta fala de Jesus quando ele diz em um de seus livros: se você imagina que franqueza com rudeza é o correto, experimente deitar água fervente numa planta num vaso. Então, nesta frase do perdão, eu digo assim: Senhor, à medida que eu cresço em espírito, à medida que eu consigo ter maturidade espiritual para entender o outro que queria me ofender, por favor, não se esqueça de mim e perdoe as minhas faltas. Aí perguntamos de novo:
Deus se ofende com as nossas faltas? Não. Então, por que eu peço perdão a Deus? Que perdão é esse que eu tenho que pedir a Deus? Vejamos então. Quando alguém nos ofende e a pessoa vem nos pedir perdão, e a gente aceita aquele perdão, o que nós estamos fazendo com aquela pessoa? Estamos lhe dando uma segunda oportunidade, uma outra oportunidade para reatarmos vínculos, laços afetivos. Quando eu peço a Deus que me perdoe, eu estou pedindo a Deus novas oportunidades de recomeço. E onde eu encontro exemplos clássicos de recomeço? Nas reencarnações. Então nós dizemos que a cada reencarnação é uma oportunidade que Deus nos oferece de resgatar os nossos enganos, de formar verdadeiros laços afetivos, de reconquistar os laços que perdemos ao longo da nossa vida. Depois a frase: não nos deixes cair em tentações. Quais tentações? As que estão fora de nós? Não há tentação fora que não esteja dentro de nós. Então, quando pedimos a Deus, não nos deixes cair em tentações, estamos pedindo assim: Senhor, me fortaleça para que eu possa entender, trabalhar as tentações internas, que eu possa extirpá-las, compreender as coisas que vejo e sinto de uma forma diferente. Livra-nos do mal. Claro que depois de pedirmos e de nos comprometermos com Deus desta maneira, a nos melhorarmos, temos certeza que cumprindo tudo isso, Deus estará nos livrando do mal. Porque nós fomos o agente dessa mudança dentro de nós. E com isso a recompensa de estarmos libertos do mal. E quando falamos que assim seja, estamos assinando o nosso contrato espiritual com Deus, de nossa evolução. Porque Deus já assinou na linha de cima. E só falta que confirmemos na linha de baixo esse contrato que estabelecemos com Deus a cada momento que fazemos a nossa prece de Pai Nosso. Vamos pensar sobre isso. E a cada momento que formos fazer a nossa prece, que possamos ter a felicidade de compreender a força dessa prece e o que ela nos propõe é resgatar os verdadeiros valores da nossa evolução. Que Jesus nos abençoe, que o Pai nos ilumine.